René Dotti, peregrino do direito, campeão dos direitos civis, reformador de códigos. Excertos do texto de Haroldo Moura Gomes Heigart, do livro Vozes do Paraná. Hoje, ele pertence ao patriciado de Curitiba e seu nome é do domínio nacional no mundo do direito penal sobretudo. Jurista que contribuiu decisivamente para a renovação de códigos como o penal e cujos pareceres podem orientar decisões de tribunais Brasil afora. Tê-lo como patrono é alívio e dá segurança àquele que busca valer seus alegados direitos. Seu escritório no centro de Curitiba, 4 andares de um prédio central, tem atmosfera britânica na decoração, no mobiliário, no auditório, na sala de reuniões, nas gravuras de caça-raposa, em telas de pintores como Gemater e Hahnemann de Campos, nos milhares de volumes da biblioteca catalogada, livros encadernados por mestres artesãos. Nascido na rua Marechal Hermes no ano de 1934, bairro Aúde Baixo, filho de Gabriel Dotti, um pintor de casas, muitas delas da alta burguesia de então, dotado de rara sensibilidade, incomum mesmo para a época em que esse profissional tinha de pintar filigranas e rosáceas nas áreas trabalhadas. A mãe, Adelina Dotti, costureira, era uma artista na modelagem e confecção de vestidos. René dividia as atenções na casa de madeira, como quase todas as da vizinhança, e mais ou menos identificadoras de boa parte de Curitiba daqueles tempos, com sua irmã, Rosemarie, hoje morando em Santos. Estudou o fundamental, o primário, como se dizia então, ali perto, no Grupo Escolar Prieto Martinez. Próximo da casa e da escola, a Sociedade Recreativa União Cultural do AU, URCA, o grande ponto de reunião do bairro e adjacências, aglutinadora dos italianos, seus filhos e netos, que como os poloneses e seus descendentes, eram maioria absoluta naquela atmosfera da infância de Dotti. Pode parecer exagero, mas uma das lembranças mais vívidas que Dotti guarda daquele mundo encantado do AU e do aconchego familiar é da idade de uns 2 anos, com a mãe a levantá-lo em movimentos seguidos, comemorando a passagem do dirigível Zeppelin pelos céus curitibanos. Na URCA, o pai e os amigos se reuniam aos domingos para comentar detalhes das partidas de futebol, algumas das quais tinham visto, outras simplesmente acompanhado pelas rádios que eram donas absolutas de audiência dos curitibanos, a Rádio Guairacá e a Rádio Clube Paranaense. René muitas vezes se envolveu naquele rito aglutinador da família e de amigos do pai, com o acréscimo de ser aficionado da Rádio Nacional e seu futebol, com Jorge Cury e Antônio Cordeiro, além de seu radioteatro. Era a Rádio Nacional também do Papel Carbono, de Renato Bursi, e do Atire a Primeira Pedra, com Paulo Gracindo, dos atores de rara grandeza, como Mário Lago, e de Henriqueta Brieba, Roberto e Floriano Faisal, dos programas de auditório capitaneados por Manuel Barcelos e César de Alencar, as crônicas do César Ladeira, o Repórter Esso com Heron Domingues, o primeiro a dar as últimas, e o Primo Pobre, vivido por Brandão Filho, campeão do humor.
Como esquecer a PR-K30, humor afiadíssimo a refletir parte da história de um Brasil que aprendia a conviver com os valores rurais e a sociedade urbana em consolidação. Um mundo com Linda e Dircinha Batista, Emilinha e Marlene, Francisco Carlos, Francisco Alves, mais o insuperável maestro Guiarone e os novelistas Samuel Weltman e Janete Claire. Um mundo mágico, enfim, que mais aguçaria a imaginação do jovem sobre o maravilhoso Rio de Janeiro. Expectativa ampliada pelo rádio e espetáculos teatrais que lá se sucediam. Os caminhos de René o levariam ao Bafuga, para o centro de Curitiba, que então parecia distante daquelas ruas sem calçamentos do Aú de Baixo, em que transitavam muitas charretes e também as típicas carroças dos colonos poloneses, puxadas a cavalo, transportando hortifruti granjeiros oferecidos de porta em porta. O ginásio ele o fez nos colégios Novo Ateneu e Iguaçu, na Praça Rui Barbosa, este regido por Dona Isabel Parodi. Mas o grande Ateneu, inesquecível e que lhe marcou o intelecto e a sensibilidade, foi o Colégio Estadual do Paraná. O colégio fixou-lhe a imagem de professores de um padrão de qualidade quase irrepetível, presenças fortes e apaziguadas das ânsias e ímpetos juvenis. Gente como o professor Francisco Ribeiro, professor Sandoval, professor João Mazarotto. Da essencial escola de cidadania e aprendizado político que foi o Centro Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, CCP, René foi dirigente. A posse, recorda, teve a presença de um intelectual raro, um refinado cidadão com alma de pesquisador, o professor Newton da Silva Carneiro, então secretário de Educação e Cultura. Carneiro teve gesto que marcou dote indelevelmente, episódio impensável nos dias de hoje, o de secretário de Educação prestigiando os primeiros passos de cidadania de um grupo de estudantes secundaristas. O ano de 1953 foi também o da fundação de uma das instituições culturais mais significativas de uma época em que o teatro tinha papel capital em Curitiba. A Sociedade Paranaense de Teatro, SPT, fundada pelo hoje ator global Ari Voltoura, cuja presidência de honra coube a um ícone dos meios de comunicações sociais curitibanos daqueles tempos, o radialista e também advogado Arthur de Souza, revista matinal, todas as manhãs pela PRB2, Rádio Clube Paranaense. A patronesse era a professora universitária Eni Caldeira, educadora de gerações. Ao lado da SPT, tinham vida própria e inserção profunda na sociedade curitibana outros grupos teatrais que, ditos amadores, cumpriam um eficiente trabalho de garantir diversão e propagar novos horizontes culturais. Lala Schneider, por exemplo, funcionária do SESI, firmava-se no Teatro do SESI como aquela que seria a atriz paranaense de perfil insuperável. Alguém que não quis mudar-se de sua província para os muitos palcos nacionais de televisão que lhes foram abertos. Armando Maranhão, como o Teatro do Estudante do Paraná, e Telmo Faria estavam no rol dos incentivadores e batalhadores das artes cênicas que então desconheciam as facilidades e patrocínios hoje concedidos às atividades culturais. Com Maranhão, fazia-se isto sim a grande ponte com o embaixador Pascoal Carlos Magno e sua irmã Orlanda, patronos do Teatro do Estudante do Brasil e das caravanas que viajariam Brasil afora em catequese cultural. Na Sociedade Paranaense de Teatro, René foi quase tudo, de secretário-geral a diretor teatral, figurinista, ator, cenógrafo. Apaixonou-se pelo palco, ganhou prêmios como quando fez o Arquibaldo em A Importância de Se Chamar Ernesto,
de Oscar Wilde, encenada pelo Grupo de Maranhão e na qual Dott figurou como ator cedido pela SBT. Esses capítulos do teatro que hoje preenchem as gratas lembranças à memória de Dott se passaram nos 50s, começando em 1952 no Colégio Estadual do Paraná. Terminaram em 1958, mas são para o jurista parte da glória que fica. As lições do diretor Norberto Teixeira e de Ari Fontoura seriam, costuma dizer Dott, sapientes companheiras colocadas depois também em prática em outras frentes profissionais. Pois o trabalho em teatro, costuma dizer, ensina disciplina de vida, fortalece o hábito da leitura, a expressão verbal, a avaliação de tipos psicológicos, desenvolve o sentido da pesquisa em torno de fatos e pessoas, organiza o espírito para viver em grupo e aceitar as diversidades espirituais e psicológicas dos outros, assegura Dott. Há momentos na vida de René que o faz inseparável definitivamente da história do teatro paranaense, como quando dirigiu em 1955 no pequeno auditório do Guaíra a comédia O Homem que Tinha Tudo, de Ed Franciose, elenco Ari Fontoura, Leatriz Lopes, Simval Martins, Celita Alvarenga, Marlene Maza, Leni Helena, Odelaí Rodrigues, Mário Guimarães, Alina Diminska, Luiz Silvestre e Wilson Cavazzani. E, não fosse um certo estalo em 1958, ele nem concluiria o curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, tal seu envolvimento com o palco e o magnetismo que sobre ele exerciam o palco e a plateia. Um magnetismo que a memória guarda e as fotografias expõem como momentos imorredouros. Um destes, quando dança com Suzy Florenzano, depois médica, já falecida, irmã de Emílio Zola Florenzano e Rogério, na revista musical Interessa, de Ari Fontoura. Fez-se advogado, grau conferido pelo diretor da faculdade Hernani Guarita Cartacho, em 1958. Perdeu a Sociedade de Teatro, ganhou a Sociedade Abrangente. Ganharam de forma muito especial os que, no período ditatorial, inaugurado em 1964, só queriam o direito do livre pensar e dos quais Dott se tornou constante e bem-sucedido defensor. De graça. Vitória do direito sobre o palco e a plateia. Como as demais dependências do escritório Professor René Dott, o auditório é um espaço clássico, confortável, com design britânico. Nas paredes, fotos históricas da vida do jurista, com personalidades locais e nacionais do direito, do teatro, da literatura, do empresariado, da política. No hall, um busto do pai Gabriel Dott, assinado pelo escultor Nelson Mato Levicius, num nicho de destaque. O pai dá o nome ao espaço, homenagem àquele que, com a mãe Dona Adelina, foi dono de fértil labor, gerador desse cientista do direito, intelectual singular, um libertário incorrigível, opina o jornalista e constituinte de 1988, Ayrton Cordeiro, que foi aluno de Dott da Universidade Federal do Paraná. Opinião partilhada por outro jornalista, Celso Ferreira do Nascimento, da Gazeta do Povo, que acrescenta: nada que seja clamor por justiça é alheio a Dott, em quem, no fundo, ainda vivem muito fortemente ideais do outrora jornalista. Elencaram um bom resumo do liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. A introdução no mundo real do direito e da justiça ocorre em 1958, levado que foi pelo criminalista Hélio Naresi, que o indica como estagiário do Ministério Público Estadual. Depois, entra para a grande universidade da prática,
como estagiário no escritório do criminalista Salvador de Maio, um nome indissociável da história da tribuna do júri no Paraná. Ao lado de Salvador, em 1959, insere-se num dos grandes momentos de Curitiba ao defender o turco na antológica Guerra do Pente, cujo epicentro foi a Praça Tiradentes. Foi uma revolta de massa, com direito a toda sorte de desordem, intervenção policial pesada, tanques do exército, repercussão nacional. Tudo a pretexto de punir o comerciante árabe da Praça Tiradentes, que se negara a entregar a um cliente nota fiscal válida para a promoção Seu Talão Vale 1 Milhão, realizada pela Secretaria Estadual da Fazenda. No fundo, o que se viveu foi uma guerra civil em miniatura. Dotti e seu mestre Salvador de Maio conseguiram o que parecia impossível diante do clamor público por punição gerado pelos cidadãos revoltados. Obtiveram da justiça o direito à fiança para o comerciante libanês. Em 1961, no mesmo edifício Azulay, ficando próximo ao mestre Salvador de Maio e aos outros advogados Prolich, Naresi, Dávila, estabelece-se sozinho numa sala pequena, acanhada, banheiro no corredor. A sala de espera não existia, não havia espaço. Os consulentes esperavam sentados no corredor, 2 cadeiras. Uma porta vai e vem, ou de salão de faroeste, era a separação. Nem sonhar com recepcionista. Ali, 2 dias depois do início do movimento militar que levou Castelo Branco ao poder, 3 de abril de 1964, Dotti iniciaria o sacerdócio da defesa dos perseguidos políticos, dos acusados de subversão e de infração a uma lei draconiana, a de segurança nacional, utilizada e manipulada por punições a mão cheias dos que simplesmente se opusessem ao regime. A peregrinação de Dotti em defesa dos jornalistas, escritores, sindicalistas, professores, militares, estudantes começaria em 1964, indo da Auditoria Militar da 5ª Região Militar em Curitiba a escalões superiores como o STM. E só terminaria em 1981, quando, alinhado a outros campeões dos direitos civis, Heleno Fragoso, José Carlos Dias e Marcelo Cerqueira, por exemplo, consegue a absolvição dos 7 estudantes catarinenses identificados entre a massa de universitários que, em Florianópolis, com vaias e xingamentos, provocaram a ira do presidente João Figueiredo e comitiva. A questão só foi resolvida 2 anos depois na Auditoria Militar da 5ª Região, em Curitiba, com a defesa acendrada de advogados pedindo justiça. O veredito foi de 3-2 pró-estudantes. Final feliz. Os estudantes, seus familiares e amigos resolveram entoar o hino nacional, obrigando assim os militares a se perfilarem e cantar junto com os recém-absolvidos. Em novembro de 2004, Dotti foi homenageado especial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina pelos 25 anos desse fato, hoje histórico. No Paraná, o nome de René Dotti, ao mesmo tempo em que ia se firmando como de criminalista de primeira linha, construindo uma carreira de conferencista e de professor de Direito Penal na Universidade Federal do Paraná, começada em 1962, solidificava-se pela atuação na Justiça Militar. Sempre em defesa do direito de opinião, do direito de contestação, do livre pensar. Assim como fez em defesa de uma dúzia de jornalistas da Última Hora do Paraná, em que apareciam indiciados por infração à Lei de Segurança Nacional. Jornalistas como Luiz Geraldo Maza, Valmor Marcelino, Peri de Oliveira e Milton Cavalcante, Silvio Bach, Milton Ivan Heller, Aderbal Fortes de Sá Júnior,
Jairo Regis, entre outros. A propósito de jornalistas, registre-se a passagem de René pelo jornal que, fundado em 1956, iria revolucionar a imprensa do Paraná. O Diário do Paraná, da cadeia Diários Associados de Assis Chateaubriand. Lá, fez mais do que escrever material sobre teatro, às vezes substituindo Edi Franciosi, noutras produzindo crítica teatral. E nos domingos escrevia uma crônica em que a apreensão de casos aparentemente prosaicos, na verdade, era um quase sempre exercício de uma alma poética a expandir-se. O trabalho de repórter e o crítico de teatro era considerado indispensável na Curitiba de então. Todos os grandes jornais da capital, Gazeta do Povo, Diário do Paraná, O Dia, O Estado do Paraná, tinham seus jornalistas especializados para acompanhar o mundo do palco e plateia, em que despontavam, além dos já citados anteriormente, nomes como Roberto Benguini, Cícero Camargo de Oliveira, Maurício Távora, Jane Martins, João da Glória com suas operetas, Glauco Flores de Sabrito, poeta e diretor de teatro, Aristeu Berger, etc. Dono de inteligência e espírito inquietos, René Dott foi muito além de mostrar e analisar teatro como diversão. No clima de redação de jornal, mergulhou quase sem limites. Ali, foi observando o gênio alvoroçado do designer, então chamado apenas diagramador, Benjamin Steiner, vindo da Argentina ao lado de jornalistas paulistanos para implantar aquele jornal de vanguarda. O DP era o primeiro jornal do Paraná a ser diagramado dos primeiros do Brasil. Quem conhece bem René Dott garante que o título pelo qual mais lhe agrada ser identificado é o de professor, e que de sua ampla obra, livros publicados em várias partes do país e por editoras importantes da área do direito, como a Editora Revista dos Tribunais e Editora Forense, o mais acalentado por René é Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação, de 1980. Com ele, venceu o Concurso Nacional de Letras Jurídicas de Plácido e Silva, realizado pelo Governo do Paraná e Gazeta do Povo, em 1978. As ideias renovadoras chegaram de fora. A massa crítica era local e da melhor qualidade. Dessa massa crítica, Dott torna-se atento observador e também parte convivendo com gente de peso e repercussão na sociedade, como Eduardo Rocha Virmont, Léo de Almeida Neves, Luiz Geraldo Maza, Silvio Bach, Vinícius Coelho, Roberto Novaes, Ayrton Luiz Batista, Emílio Zola Florenzano, Carlos Danilo Costa Cortes, Dino Almeida, Fernando Pessoa Ferreira, Valmor Coelho, Valmor Marcelino, José Richa, que depois seria governador do estado, Mário Maranhão, hoje cardiologista com trânsito internacional. Em 1962, ingressou na carreira do magistério na Universidade Federal do Paraná. O primeiro concurso, o de ingresso formal, é em 1966. Seguiram-se outros em 70, 76 e 81, titular com nota 9,90. Hoje, aposentado da universidade, Dott é um lamento só. Acha que a ditadura conseguiu o que queria, fragilizou o magistério superior, retirou-lhe a importância ao acabar com as faculdades, substituindo as congregações pelos departamentos. René imbuiu-se de uma espécie de ira santa quando aborda o fim da cátedra, a instituição, e a cujo acesso só se chegava mediante concursos difíceis. A cátedra conferia prestígio político e social a seus titulares, e as universidades a oportunidade de exporem-se por meio desses notáveis uma elite. A defesa de uma tese era acontecimento na cidade. Com o fim da cátedra, marginalizou-se a nobreza da categoria do professor.
Com o fim das congregações e das faculdades, divide-se para reinar por meio de departamentos uma violência que amesquinha o valor do professor. Nessa espécie de catarse, Dott deixa registrada uma pergunta capital. Qual o papel que a universidade representa hoje na formulação das grandes linhas do pensamento e ação que devem refletir na sociedade? Onde encontrar a universidade presente nas fundamentais questões contemporâneas, como o planejamento das cidades, a segurança pública, a educação? O ano de 1992 entrou na história do país pelos gritos da juventude de cara pintada com o Fora Collor. René não foi às ruas, mas agiu com os melhores instrumentos de que dispunha, ajudando a desalojar do Planalto o então presidente acusado de toda sorte de rupturas constitucionais e morais. Pois, juntamente com outros juristas do maior peso possível, ex-ministro do STF Evandro Lins e Silva, Fábio Conder Comparato e Miguel Reale Júnior, foi o correlator da petição de impeachment de Fernando Collor da presidência da República, apresentada ao presidente da Câmara naquele ano. No átrio do Tribunal de Júri de Curitiba, a Associação dos Magistrados do Paraná colocou em 10 de dezembro de 2008 uma placa de bronze em homenagem a Dott. Os adjetivos da placa grifam essa realidade do direito penal brasileiro. Pelos 50 anos de brilhante atividade profissional e contribuição à cultura jurídica e ao aprimoramento do Tribunal do Júri. Só naquele espaço do Tribunal do Júri, no Centro Cívico, Dott defendeu cerca de 100 processos. Em alguns casos, advogado do acusado, em outros, em favor das vítimas. Da Câmara de Curitiba, recebeu o prêmio Pablo Neruda. As peregrinações de René Dott deixam pisadas na passagem de um obstinado. São pegadas que ficam além de tantas já citadas, como no jornal O Nicolau, criado por René para a Secretaria de Estado e Cultura e que ganhou ressonância no país. Foi um jornal de vanguarda cultural, entregue à direção do escritor Wilson Bueno, ou no Jornal de Cultura, do Centro Acadêmico Hugo Simas, no qual, em 1956, Dott foi secretário de redação e o diretor de redação, Sebastião França. Na publicação, ia a fundo na abordagem de temas como o racismo nos Estados Unidos ou a crítica à cola na universidade, denúncia contra o trote universitário já naquele tempo, a declaração em defesa da liberdade de convicção religiosa, filosófica e política. Assim é René Ariel Dott, um brasileiro com história. É muito mais do que um currículo. Garantiu a entrada de muitos na história do Brasil contemporâneo, assim como frustrou carreiras e propostas arbitrárias, caso Collor, com suas intervenções precisas nos tribunais. No resto, ele só quer Pax et Bonum, a paz e bem de Francisco de Assis, de preferência com Vivaldi ao fundo. Dá para compreender, então, por que Dott é bem mais do que mero operador do direito? Ou porque é um exemplo perfeito de construtor da sociedade? Não se altera. O tom de voz apenas se amplia suavemente, com empolgações de orador que não deixa escapar oportunidades, que pesa o impacto e o valor semântico de cada palavra quando faz a defesa oral de suas teses. Ou quando, por exemplo, no dia 29 de março, todos os anos, participa de um jantar muito significativo para si e dezenas de amigos. A festa do aniversário do Diário do Paraná. É a reunião dos antigos companheiros do DP num dos restaurantes de Santa Felicidade. E ele, o orador obrigatório, quase oficial. Seu discurso nessas condições é inventário afetivo de uma época em que a mídia escrita realmente tinha importância na sociedade brasileira. A fala
a imersão nos anos passados recentes, até fazendo paralelo com a realidade de hoje. Privilégio de poucos, compartilhado com gente especial, como aqueles ouvintes do jantar, atentos, donos de entusiasmados aplausos. É a reunião de muitas velhas águias da imprensa curitibana. O discurso de René é essencial. Aguardado, virá com revelações conservadas, muitas delas como espécie de segredos de Estado ao longo dos anos. Como, por exemplo, quando ele e Luiz Geraldo Maza introduziram barbaridades não declináveis na coluna de Dino Almeida, o jamais superado colunista diário do chamado Society Paranaense, e que foram publicadas para desespero do Kaiser Aderbal Stresser, o presidente dos diários e emissoras associados no Paraná e a que pertencia o Diário do Paraná. Dott é assim mesmo, multifacetado, procurando atender uma agenda cultural variada, enorme, nacional e, às vezes, internacional. O repouso é em casa, ao lado de Rosarita, com quem casou há 40 anos. Ela foi aluna de Dott e, num jantar de final de curso da Universidade Federal do Paraná, literalmente o tirou para dançar. Nunca mais se distanciaram. O casal tem 2 filhas casadas, Rogéria, advogada, e Cláudia, veterinária, e 3 netos. O mais velho deles tem 8 anos. Na casa, bom gosto. E também o mais expressivo indicador de que seu dono é alguém diferenciado. Lá existe um palco e, pelas paredes, quadros compondo uma pinacoteca de expressão, com artistas paranaenses na maioria. Há Miguel Bacum, Debona, os grandes mestres da pintura do Paraná. Quando fazemos reuniões, por que não ter um espaço adequado para a leitura de uma peça teatral, a exibição de um conjunto de câmera? René é assim mesmo, firme, não transige no essencial. Como elimina diante de qualquer pergunta qualquer avaliação positiva, a menor que seja, dos militares do ciclo de 1964. Nenhum deles prestou para o Brasil. Foram ditadores. Com a autoridade de um campeão de batalhas pelo Estado de Direito, é taxativo em certos não. Foi assim que respondeu recentemente, neste 2009, com um não ao chefe de gabinete de um ministro de Estado que lhe pedia manifestação, em forma de artigo, para um determinado jornal, em favor da decisão governamental de conceder asilo político ao italiano Cesare Battisti, condenado por crimes de sangue na Itália. Afinal, diz, nunca dará seu aval para transformar o ilícito em lícito. Porque a democracia pela qual Dott historicamente luta está acima de soluções políticas, muito menos se sustenta em pareceres com intenções mágicas e ou panaceias, pagelanças e prestação de serviços dessa natureza não se incluem no currículo de quem tem uma história de vida por zelar e que, sem eufemismos, pura realidade, está entre os atores principais do direito do país. Conheci René Ariel Dott na Faculdade de Direito da então Universidade do Paraná. Não tinha o adjetivo federal porque ainda não havia sido federalizada. Hélio de Freitas Puglielli. René era um dos mais brilhantes estudantes de direito da época. Era voz corrente de um dos mais talentosos e, portanto, muito admirado por todos. Na época, além de acadêmico de direito, colaborava também no jornal Diário do Paraná, um jornal extinto, mas que marcou época na imprensa paranaense. Antes mesmo de se tornar um autor de obras jurídicas nacionalmente admiradas, René escrevia crônicas no suplemento literário deste antigo jornal paranaense
infelizmente desaparecido, o Diário do Paraná. E eu me recordo que, curiosamente, em associação com outro escritor e também estudante de direito na época, o Assad Amadeu, René e Assad desenvolviam uma experiência muito interessante, porque além das suas colaborações individuais, faziam crônicas a 4 mãos, algo que eu só realmente li as que eles produziram, porque nunca vi algo semelhante no gênero. Então, o fato de René Ariel Dotti, além do trabalho prestado à cultura como secretário estadual da cultura que foi, tendo sido aquele que auspiciou o lançamento do jornal cultural Nicolau, que também marcou época na nossa história cultural, além de tudo, René mereceu entrar para a Academia Paranaense de Letras, como dizia eu, não só por ser um autor de famosas obras jurídicas acatadas nacionalmente, mas também por a sua atividade no teatro, que outros certamente vão salientar, e pela sua atividade literária. Quer dizer, ninguém melhor credenciado do que ele para ocupar um assento na Academia Paranaense de Letras. Por tudo isso e por muito mais, René Ariel Dotti, estas palmas são para você.